tarde, amigo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para que a gente possa falar de mais um tema relevante na vida das mulheres, na vida dos casais, né? E agradecer a você pela receptividade, né, desse ano, e estaremos juntos, sim, no próximo ano, com certeza. E logo em breve a gente está realmente divulgando os nossos novos serviços, principalmente voltado para o diagnóstico e para os tratamentos dos casos de infertilidade. Perfeito. Dr. Johnny, um dos problemas maiores em reprodução humana é a questão da infertilidade. E a gente aprendeu aqui com o Dr. Johnny em 2021 que a infertilidade nunca é dela ou dele somente, é do casal, né? Isso. Afinal de contas, ninguém consegue se reproduzir sozinho. O ser humano ainda não conseguiu essa façanha. Ainda bem, né? Graças a Deus. Ele precisa do parceiro ou da parceira para fazê-lo. Mas a gente até falava disso em outra entrevista, que a facilidade que algumas mulheres têm de engravidarem naturalmente, sem problema nenhum, é uma dádiva, né? Mas enquanto isso, tem outras que padecem e sofrem. E é um sofrimento não somente físico, mas sobretudo psicológico, porque não conseguir gerar deve ser um trauma muito forte. Claro. Né? Uhum. E assim, como a mulher foi feita e desenhada para conceber, para parir, para dar à luz, então nada mais justo que ela conseguir colocar em ação a sua missão. Isso. Mas o título da nossa entrevista hoje é justamente esse: é possível saber se terei dificuldades para engravidar? Como, doutor? Como é possível saber se uma mulher hoje em idade fértil ela vai ter dificuldades para engravidar? Isso é possível? Como é? Sim, isso é possível, e a ideia de trazer esse tema para que a gente possa discutir hoje é que muitas vezes a mulher ela não percebe que ela está tendo esse problema já de algum fator que possa levar a essa infertilidade. O tempo vai passando e muitas vezes ocorrem situações dramáticas da mulher chegar até pacientes jovens de seus 30, 35 anos, e a gente vê que a sua reserva folicular, que os seus ovários já não estão trabalhando bem. Então a ideia é justamente para trazer esse alerta para a mulher. Então sim, é possível ela saber, o organismo dela ou do esposo vão dar sinais de que ela pode ter essa infertilidade. Então primeiro ponto super importante é avaliação dos seus ciclos menstruais. Então, aquela mulher que menstrua todo mês na data correta, até prova em contrário, ela está ovulando bem. E a ovulação é um dos fenômenos que são imprescindíveis para que ocorra a gravidez. Eu trouxe até aqui um desenhozinho para explicar, tá, André? Então, assim, quando a gente fala em fertilidade, a gente quer dizer que está havendo algum problema ou no sistema reprodutor feminino, ou no sistema reprodutor masculino, ou nos dois ao mesmo tempo. Uhum. Então é preciso que ela fique alerta a alguns sinais para que ela possa dizer, poxa, pode ser que eu tenha dificuldade em engravidar. Um dos mais importantes é justamente a ovulação. Então aquela mulher que passa meses sem menstruar, ou ela passa a ter irregularidade menstrual, ela não menstrua na data certa, então isso já é um sinal de que ela pode ter dificuldade em engravidar. Então o que é que ela pode fazer para isso? Obviamente, procurar uma consulta ginecológica, de preferência na área de reprodução assistida, para fazer uma avaliação clínica, para fazer uma avaliação ultrassonográfica. O ultrassom é extremamente importante para essa mulher que quer saber se tem algum problema, tá? Muitas vezes ela descobre que tem um pólipo, ela não sabia. Pólipo é uma carne esponjosa que surge ou no canal cervical, do colo do útero, ou dentro do útero. Ela descobre, por exemplo, que tem um mioma submucoso, que é um mioma que está dentro da cavidade uterina. Porque nem sempre essas patologias dão sinais. A mulher menstrua normal, não sente dor, e aí é um achado, e isso pode interferir. Então, quando a gente descobre uma situação dessa a tempo, a gente propõe o tratamento adequado, e aí ela passa a ter sua chance de engravidar normalmente, tá? Uma outra coisa, então, o primeiro ponto é prestar atenção nos ciclos menstruais. Segundo ponto é a questão da idade. A gente já falou em outras oportunidades que a idade reprodutiva é dos 20 a 30 anos. Então aquela mulher que quer engravidar mais tarde, seja por qualquer fator, ou por simplesmente ela quer engravidar mais tarde, ela vai fazer sua faculdade, sua pós-graduação, ela precisa ver como é que está a sua reserva de óvulos. Então a reserva folicular é super importante para ela avaliar se ela vai ter algum problema ou não. Então a gente orienta ultrassom, que é pelo ultrassom que a gente faz a contagem desses folículos.
Ou, quando a gente ainda tem dúvida, existe hormônios. A gente solicita hormônios, ou FSH ou o hormônio antimileriano. Então, o hormônio antimileriano, ele é um divisor de águas. Então, é um exame extremamente importante quando a mulher quer deixar para engravidar mais tardiamente. A outra situação é estilo de vida. A mulher pode estar acima do peso, pode estar sem fazer atividade física. Então, a gente sempre orienta ela procurar um nutricionista, ela procurar um personal para que faça um treinamento, para que ela se adeque a isso. E não só a obesidade, o contrário também é verdadeiro. Aquelas pacientes que são triatletas, que são super magras, também tem interferência. Então isso causa alteração nos hormônios e isso precisa de ajuste. Do lado masculino, não existe nenhum protocolo que diga, olha, o homem quer saber, vai lá e faz o espermograma. Mas o espermograma, sim, é uma forma, se o homem quiser saber se ele está ok, ele vai lá e faz um espermograma. Então, isso é tudo preventivo. Então, quando a gente fala de eu quero saber se eu tenho algum problema, a gente está falando de prevenção. Então, consulta ginecológica anual, ultrassonografia com a visão para avaliar folículos antrais, tá? Porque não é só você medir útero, medir ovário, tá tudo bem. Você tem que contar esses folículos. Então, isso é uma coisa direcionada para você dizer, você está normal, você está com a reserva baixa. Como eu falei, o que é reserva baixa? É aquela mulher que acha que seus folículos estão normais e ela começa a ter irregularidade menstrual e de repente a gente vê lá a paciente jovem com 2 folículos. Então isso já mostra que ela não pode, não dá para perder tempo. Ela tem que correr atrás para poder fazer um tratamento engravidado. Então é tudo preventivo, né? Hoje a gente sabe que existem muitos casos de menopausa precoce ou falência ovariana precoce, que é justamente por isso. É aquela paciente que antes dos 40 anos entra na menopausa. Eu, pessoalmente, tenho alguns casos que são dramáticos, pacientes jovens que não sabiam e, de repente, quando a gente chega lá, a gente não vê folículo nos ovários. Pede hormônio antimileriano, vem super baixo. Isso passa a ser um dilema, porque muitas vezes ela vai precisar fazer uma fertilização com óvulos de doadora. Então, veja que a coisa complica. E, de repente, se ela tivesse tido uma avaliação adequada anteriormente, isso poderia ser minimizado. Então, assim, é importante a avaliação do ciclo menstrual, avaliação do seu perfil clínico, né, se tem alguma patologia, outras alterações que interferem, alterações hormonais como tireoide, como prolactina. Então são hormônios que a gente precisa avaliar para dizer, olha, tá tudo bem, você pode continuar, se você quer engravidar daqui a 2 anos, não tem problema. Mas muitas vezes a gente precisa e a gente detecta algum sinal e fala para ela, olha, não dá tempo de você ficar esperando daqui a 2 anos. Então é assim que funciona, a análise clínica, a consulta ginecológica, ultrassom endovaginal, análises hormonais. Perfeito. Uma coisa importante também, doutor, é que tem algumas coisas que, alguns sinais, eu peguei aqui alguns sinais que podem e que a mulher deve ficar ligada e o homem também. Por quê? Porque, como nós falamos aqui, a infertilidade é do casal. A gente aprendeu isso com o Dr. Johnny. Quando a gente fala em infertilidade, quando se fala em infertilidade conjugal, geralmente, ou melhor, quando se fala em infertilidade, a gente associa logo a figura feminina, né? Isso. A gente, eu não sei se é machismo, se não, mas quando se fala, quando se olha para um casal, cultural. Quando se olha para um casal, por exemplo, fulano tem não sei quantos anos de casado e eles não têm filhos. A gente diz logo assim, eu acho que o problema é dela. A gente culpa logo, a gente tem uma tendência natural, aliás, né? Desde o Éden, né? A mulher que tu me deste me deu do fruto, eu comi. Quando Adão, né? Quando Deus perguntou para Adão, o que foi que você fez, cara? Porque você tá pelado aí. E como é que você sabe que tá pelado? Você tava pelado antes, tava tudo certo, né? Aí Adão disse, a mulher que tu me deste me deu e eu comi. Então desde o começo que a gente fica culpando a mulher aí. Mas a infertilidade é nossa também, quer ver? Olha aí, um ponto é menstruação irregular, doutor Júnior. É um sinal que pode indicar que a mulher pode não engravidar. Por quê, doutor? A menstruação irregular pode identificar aí algum problema que pode levar a mulher futuramente a não engravidar. Então, em todo o ciclo, né, menstrual, começando com o primeiro dia, então, normalmente do 12º ao 16º dia é o período ovulatório. E o que acontece? Toda mulher tem umas bolinhas que são os folículos. Esses folículos, eles, pelo menos um a cada mês, ele vai crescendo e vai ser aquele folículo pré-ovulatório. E normalmente do 12º ao 16º, normalmente no 14º dia, ela vai ovular. Então essa ovulação vai liberar um óvulo para que o espermatozoide
né? Que durante o ato sexual, no período fértil, ele vai subir pelo útero e ele vai fecundar esse óvulo. Ele vai penetrar dentro do óvulo que foi liberado pelo ovário. Então isso é a fertilização ou a fecundação. Então o que acontece? Quando a mulher tem irregularidade menstrual, isso já denota um problema de ovulação. Então toda mulher que menstrua irregularmente, a primeira coisa é pensar em alteração de ovulação. Se a mulher não ovula bem, ela não engravida. Ela passa a ter dificuldade de engravidar. Então a gente tem que muitas vezes corrigir os fatores. Obviamente, pode ser fatores do ovário, como o mais comum são os ovários micropolicísticos, ou como pode ser outras alterações hormonais que estão interferindo no ovário, como tireoide, como prolactina, tá? Como outra desordem hormonal. Então a gente precisa investigar isso. Então por isso que a menstruação irregular muitas vezes faz com que a mulher tenha dificuldade de engravidar, porque ela não ovula bem. Perfeito. Tá mandado aqui um abraço para dona Hilda do Capim, que não perde um Saúde em Foco. Muito obrigado. Luciano do Pastel do Fofão. Meu boa tarde para você, André Pérez, para todos do Saúde em Foco. Meu abraço, Fátima Santos de Traçamento de Cana, da usina Coruripe, ligada na melhor FM NN 91.5, tá? Tá aí, obrigado então, Fátima, mais uma vez. Maria de Fátima. Tereza Cristina, assistindo a gente sempre lá em Garanhuns. André, boa tarde, doutor, que legal, o tema muito importante. Um abraço. Meu contador, Valci Oliveira, muito obrigado. Dani também, muito obrigado, tá? E assim a gente vai seguindo aqui. Doutor, outro problema. Esse problema é do homem, tá vendo aí? Se chama varicocele. E eu tive varicocele. Varicocele é uma das causas mais comuns de infertilidade masculina. Na varicocele, os vasos sanguíneos localizados nos testículos dilatam. Essa alteração pode dificultar o retorno do sangue, o que tende a afetar a qualidade do sêmen e assim causar a infertilidade. Em alguns casos, a melhor opção é procurar um especialista e passar por um procedimento cirúrgico, que eu fiz com o doutor Lenildo. Essa correção aí. Trata-se de intervenção bem simples, com uma elevada taxa de 60% a 80%, embora os resultados demorem algum tempo para aparecer. Geralmente cerca de 6 meses. Gente, comigo nem demorou tanto assim, tá? O engraçado, doutor Johnny, é o seguinte: a varicocele, ela provoca dor, ou pode provocar dor. Gente, eu vou falar um negócio. Já que o homem tem pouca tolerância à dor, né? A gente é meio frouxo pra aguentar dor. E dor, meu amigo, nos testículos, olha, não é um negócio bom não, tá? É uma dorzinha cansada, como a gente fala aqui. Eu não sei explicar muito como é essa dor, mas é uma dorzinha cansada, entendeu? Uma dorzinha que incomoda. Doutor, então, por que a varicocele, como a gente já falou aqui, é um problema aí do nosso lado masculino? Bom, primeiramente voltando um pouquinho sobre a infertilidade conjugal, né? A gente fala conjugal porque até a gente ter um diagnóstico correto, a gente precisa entender que metade dos casos é da mulher, metade é dos homens. Então, a gente que vive a infertilidade ou a reprodução, na prática, a gente vê que existem inúmeros casos que o problema não é nem da mulher, é do homem, tá? Então, a infertilidade conjugal é que o homem também precisa estar no meio. Então a gente sabe que, infelizmente, claro que isso já melhorou, mas nós temos ainda vários casos onde a gente solicita o espermograma e o homem não quer fazer. Ele vai dizer, não, esse problema não é meu, porque eu já tive filho. Então assim, a gente não está discutindo, quando a gente pede aquele exame, a paternidade de ninguém. A gente precisa saber como é que está o espermograma, os espermatozoides naquele momento, tá? Então por isso que a gente fala conjugal, porque a gente tem que avaliar o casal. A partir do momento que a gente define a causa, a gente pode até dizer, não, esse problema é seu, mas a questão de eles estarem juntos, e como você falou, um vai precisar do outro para engravidar, né? Então, metade dos casos é da mulher, metade é do homem, e 10 a 15% a gente não identifica a causa, que é a infertilidade sem causa aparente. Com relação à questão da varicocele, é assim, varicocele é um problema assim que interfere, mas nem todos os casos de varicocele define uma infertilidade. Então, tem homem que tem varicocele, mas não tem problema. Ele engravida normalmente. Então, assim, o principal para o homem que tem varicocele, do ponto de vista reprodutivo, é como é que está o espermograma. Então, ele faz o espermograma e está normal, essa varicocele não vai interferir. Agora, existem aqueles casos em que ele tem varicocele e o número de espermatozoides está baixo, ou então a motilidade dos espermatozoides está baixa. Aí sim, de preferência, ele vai passar por um urologista e o tratamento é cirúrgico. E como você falou, a taxa de melhora de sucesso é bastante elevada, 70%, 80%.
Eu também tenho casos em que o problema era de varicocele, houve a cirurgia e depois de um certo tempo houve uma gravidez espontânea que nem precisou de tratamento. Então, é um problema que o homem também tem que se olhar, tem que ver, né? Perceber se ele está tendo algum aumento testicular ou dor, né? Ou, obviamente, se existe uma alteração do espermograma, que se faça um diagnóstico correto e um tratamento adequado para que ocorra a gravidez. Tá. Eu tô lembrando de um negócio aqui, doutor, que no meu tempo de criança, quando um casal ia ao matrimônio, eles faziam os exames pré-nupciais. Lembra disso, né? Uhum. Vamos fazer os exames pré-nupciais. Então a mulher corria lá na ginecologista, ela passava os exames, o ginecologista passava os exames. O homem corria lá no seu urologista, ou na sua urologista, que existe também. Ela prescrevia os exames e faziam os exames pré-nupciais, para evitar alguns problemas, né? Esses exames, doutor, esses exames não se usam, eu acho que nunca mais se usou isso, exames pré-nupciais, eu acho que, mas ainda existe e é necessário para que um casal que pretende engravidar, eles façam esses exames para evitar, ou até para atestar ou aferir um negócio desse, por exemplo, né? Uma contagem, um espermograma, que é a contagem dos espermatozoides. Eu não sou urologista, não sou médico, mas acredito que deve ser um dos exames principais para saber como é que está a fertilidade do homem, não? Isso, os exames pré-nupciais, eles são extremamente necessários, eles são importantíssimos, embora a gente vê que na prática isso não é tão comum, tá? Mas deveria ser, porque são exames preventivos. A gente vai olhar a parte ginecológica, o colo do útero, se tem alguma infecção, exames sorológicos, né? VDR, sífilis, HIV, hepatite, uma série de exames que a gente pede para a gente depois expor para a paciente, ou que está tudo bem, ou que existe alguma alteração que a gente precisa corrigir. Uhum. Não existe nenhum protocolo que, a não ser que você defina, que você já fique alerta. Por exemplo, se você pergunta que a paciente, se ela está menstruando todo mês, e ela fala que não, e você de repente vai fazer um ultrassom e vê que ela não tem uma quantidade normal de folículos, isso já liga um alerta vermelho para que você corra atrás de exames específicos voltados para a reprodução. Isso tem a ver também com a idade da mulher, tem a ver com a idade do homem. A gente sabe hoje que os casamentos também estão retardando em termos da idade do casal, mas os exames pré-nupciais, eles são extremamente importantes e, na medida que a gente identifica um fator que possa levar aquele casal a um problema de fertilidade, a gente pode sim e a gente deve se antecipar. Porque o que acontece é assim, a gente não pode simplesmente seguir o conceito de infertilidade, que é assim, 1 ano tentando ter relação sem usar nada de anticoncepcional e não engravida. Uhum. Isso é um conceito válido, mas se você já identifica que existe um problema, não tem por que eu esperar o casal passar 1 ano. Se eu já identifico que ela tem microcisto de ovário e ela quer engravidar, se eu já identifico que, por exemplo, ela está muito acima do peso, que ela precisa baixar esse peso, se eu identifico que ela tem algum problema da tireoide, uma hiperprolactinemia, ou se eu identifico também que o homem, ele consome muito álcool, que ele fuma muito, ou que ele também está acima do peso, que está sem fazer atividade física, a gente pode também dizer, olha, vamos pedir um espermograma só para a gente ficar tranquilo, porque essas orientações são extremamente importantes. A gente não pode prolongar uma situação, André, muito comum, infelizmente. Tem pacientes que passam 5, 10 anos e chegam no consultório e falam, doutor, eu estou há 5 anos tentando engravidar. Então ela já passou 5 anos sem um diagnóstico correto, sem um tratamento. Uhum. E assim, coisas que é do dia a dia. Paciente, eu estou há 10 anos sem engravidar, 15. Então, imagine quanto tempo essa mulher não tinha a ideia, a informação de que 1 ano já é infertilidade. Uhum. Imagine 5, 10, 15 anos. Então a mulher tem que estar atenta a isso, tem que saber desses conceitos, o marido também, e saber que fatores externos interferem, fatores clínicos, diabetes, pressão alta, problema de tireoide, obesidade, então tudo isso interfere. Então tudo isso cai na balança na hora que a gente vai examinar e na hora que a gente vai orientar. Ok. Um abraço aqui mais uma vez ao Luciano, lá do Pastel do Fofão, em São Sebastião. Dor durante a relação sexual, gente, por incrível que pareça, também pode indicar um problema futuro, chamada de dispareunia. Ela pode atingir tanto o homem quanto a mulher, embora seja mais comum no sexo feminino. As causas podem ser as mais variadas possíveis. Dr. Johnny, por que dor durante a relação sexual, durante o ato sexual, pode indicar futuramente um problema de infertilidade?
Porque a dor durante o ato sexual, a gente já começa a pensar em algumas patologias que estão diretamente relacionadas a alterações da trompa, alterações da permeabilidade tubária. Então a dor na relação, ela pode ser, por exemplo, um sinal de endometriose. A endometriose é uma doença que gera muita infertilidade. E muitas vezes a mulher também tem dores nas relações e não se atenta para isso. E muitas vezes a gente vai fazer exame e as trompas estão obstruídas. Então aí passa para um problema maior, que muitas vezes ela vai precisar ir para uma fertilização. Uhum. A dor também a dispareunia, que é a penetração profunda, que a gente chama do pênis na vagina, pode ser uma doença inflamatória pélvica, pode ser um processo inflamatório nas trompas. Uhum. E uma das causas também de obstrução tubária é justamente infecção por clamídia, que é uma bactéria muito comum nesses casos a gente chama de DIP, doença inflamatória pélvica. E muitas vezes você não precisa nem sequer ter um abscesso, uma coisa mais séria que precisa de operar. Então, às vezes ela tem esse histórico e poxa, é importantíssimo o que você falou. A gente já vai direcionar para um estudo das trompas. Uhum. A gente vai ter que fazer um exame ginecológico para ver se ela está com corrimento, que sugira que tem bactérias ali. A gente vai dar uma olhada no colo dessa mulher. A gente vai precisar fazer um toque vaginal para ver se a mobilização do colo leva a dor. Então, tudo isso leva a um diagnóstico de um processo inflamatório na região pélvica, na região de ovários e de trompa, e que pode estar relacionado com endometriose, com doença inflamatória pélvica, com cisto de ovário, até com determinados tipos de miomas. Então, um aspecto importante, dor nas relações não é normal. Então, se a mulher sente dor, e principalmente se isso se repete, tem que buscar um especialista para que ele possa fazer um diagnóstico correto e ver que relação isso tem com uma futura infertilidade. Perfeito, tá vendo aí? Quer dizer, o que parece ser uma coisa tão comum, tão normal no nosso dia a dia. Tô com dor na relação ali, o homem ou a mulher. E ele acha, ou ela acha, né? Isso. Não, é normal, deve ser um período. Então, aí, igual o Dr. Johnny falou aqui, o tempo vai passando e continua acontecendo. E você não toma providência nenhuma. Aí arruma um lubrificante, compra um lubrificante, usa o lubrificante, usa um preservativo que já vem lubrificado, enfim, né? E você tá mascarando o problema. Quando chega lá na frente. E outra coisa, André, às vezes as pacientes falam, não, eu sinto dor porque é numa posição tal. Independente da posição, né, do ato sexual, não é para haver dor. Então, e quando essa dor se repete, como você bem falou, não é normal. E não pode estar, né, mascarando e deixando o tempo passar, porque isso pode ter repercussões graves e de repente você pode ter uma solução ali mais rápido e você acaba indo para uma obstrução tubária bilateral, para um abscesso de trompa, que vai precisar de uma cirurgia, vai precisar até de uma fertilização por uma coisa que você não tratou no momento que deveria. Perfeito. Entrevistando o Dr. Johnny Fábio, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana assistida e infertilidade conjugal. E o assunto é possível saber se terei dificuldade para engravidar? Muito bem. Dr. Johnny, qual a interferência que o resultado de um espermograma ele pode apresentar para que se possa ter essa condição da infertilidade, né? Qual é a importância do espermograma? Lógico que aí a gente está falando de nós aqui, né? Os homens, né? Os machos, né? Como a gente fala aqui, né? No Nordeste. E o nordestino dia 8 de outubro, então como é que o espermograma pode dar subsídios para vocês tirarem o diagnóstico e dizer assim, olha, isso aqui é importantíssimo. Sim, como a gente falou no início do programa, o aparelho reprodutor masculino ele tem que estar em perfeitas condições, tanto quanto a mulher. Isso no homem, obviamente, com relação à ereção, né, para que haja o ato da relação sexual, a ejaculação dentro da vagina, a gente tem que falar bem assim para que todo mundo entenda, e obviamente que o ejaculado, os espermatozoides estejam normais. Bom, mas o espermograma ele tem vários aspectos a serem examinados. Então a gente tem vários parâmetros que são parâmetros da Organização Mundial da Saúde. Uhum. Então a gente tem que saber o volume, né, desse ejaculado, a gente precisa saber a concentração por ml, a quantidade, o número total de espermatozoides, a gente precisa saber da motilidade, existe uma classificação e aí a gente soma existe A, B, C e D, e A mais B tem que ter um valor X, tá? E existe também uma classificação morfológica. A morfologia, ou seja, a forma do espermatozoide também é fundamental nessa avaliação. E existe um critério chamado critério de Kruger.
Então, assim, existem homens que têm alteração em todos esses parâmetros. Existe homem que tem alteração apenas na motilidade. E muitas vezes a gente vai buscar as informações e isso está ocorrendo porque ele está sem fazer atividade física. Isso está ocorrendo porque ele está muito acima do peso. Isso ocorre muitas vezes porque ele está bebendo muito álcool. Então são fatores externos que interferem. E muitas vezes a gente faz medicamentos, que são medicamentos basicamente vitaminas para esses espermatozoides, e faz toda essa orientação de estilo de vida. É lógico que há determinados casos, como a gente falou, a gente precisa saber, por exemplo, se tem relação com varicocele. Então, muitas vezes a gente precisa encaminhar para o urologista fazer essa avaliação. Então, assim, o espermograma é super importante que ele esteja normal. Se ele estiver alterado, a gente vai ver se essa alteração é leve, se é moderada ou se é acentuada. Porque muitas vezes, e isso vai definir o tratamento. Então, se for uma alteração acentuada, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente já vai para um tratamento de fertilização. Se for uma alteração discreta moderada, é possível fazer um tratamento clínico para a gente tentar melhorar os espermatozoides, ou então partir, por exemplo, para uma inseminação intrauterina. Então, às vezes, a gente faz avaliação, esse espermograma vem ou com um número baixo, ou com uma motilidade baixa, mas numa alteração discreta moderada, e aí a gente parte para um outro exame que se chama processamento seminal, para avaliar quantos milhões de espermatozoides bons esse espermograma tem, para classificar aquele paciente como candidato à inseminação. Então, a avaliação do homem é super importante, não tem como você dar seguimento num diagnóstico correto e num tratamento se o homem se recusa a fazer o espermograma. Então, é o exame básico do homem. Você vê, a mulher faz exame ginecológico, faz ultrassom, faz exame hormonal, faz exame da trompa, e o homem muitas vezes resiste em fazer um espermograma. Então, é super importante o homem saber que ele está junto ali com a mulher, para que no final das contas o objetivo dos dois seja alcançado, não é só da mulher, né? Faz parte da essência da mulher e do homem ter um filho. Então o homem tem que estar disposto a estar com ela nesses momentos, fazer o exame, e se houver alteração, a gente encaminhar, a gente fazer os tratamentos que forem necessários para que o objetivo final seja atingido. Perfeito. Um abraço aqui para o meu querido Osmair, herói da bandeira 2, taxista que não perde um Saúde em Foco, a todos os taxistas, motoristas de vans e ônibus que estão ligados aqui na NN, muito obrigado pela audiência de vocês, tá bom? Na realidade, doutor, o espermograma, ele traz pra gente um constrangimento, né? O homem às vezes se sente constrangido, né? Porque tem alguns exames, já foi pior, por exemplo, o exame do toque, isso já melhorou muito, a Sociedade Brasileira de Urologia já conseguiu colocar na cabeça que aquilo não é uma relação sexual, né? Claro. Aquilo é um exame e dura 15 segundos. Não tem nada a ver com isso. E agora, é um constrangimento na realidade o espermograma, mas necessita ser feito. Eu já fiz, inclusive quando você faz a cirurgia de varicocele, logo após, né, quando você fica bom, você tem que fazer o espermograma. E quando você faz a vasectomia, que foi o que eu fiz também depois que eu tive meus 2 filhos, você tem que fazer também o espermograma, para fazer a contagem de espermatozoides depois de 30 dias que foi operado, para saber se realmente você não está mais fértil. Porque a vasectomia é isso, é para você não engravidar mais, né? Então fica aí a dica, como a gente fala aqui, deixa de frescura e vai fazer o exame, né? Deixa de ideia. Claro que o exame, como você falou, né, constrangedor, mas eu acho que o homem tem que colocar como, primeiro, que é um exame necessário. Então, portanto, não existe outra opção, né? Quando você tem a opção, você escolhe, mas a avaliação masculina não existe. Eu vou olhar para aquele cara, vou dizer se ele tem ou não tem problema. Sim. Então a gente precisa de um exame objetivo, é o espermograma. Então ele tem que se conscientizar de que aquele exame é o único exame que a gente avalia o homem e, portanto, ele tem que fazer. E deixar isso como você falou de lado. Claro, é um exame constrangedor porque é através de masturbação, mas é o único exame e é a forma. Porque se você, imagine, tem casos que o homem não conseguiu fazer o espermograma, mas por outras situações, por questão, enfim. E às vezes é preciso fazer punção de testículo. Eu vejo que a coisa vai para um nível extremamente complexo. Vai ter que se internar, vai ter que ter uma sedação, vai ter que fazer uma punção testicular. Isso acontece muito em casos que vão para fertilização. Mas, se não é esse o caso, não tem por que não fazer o espermograma. É o único exame para avaliação da fertilidade masculina.
Quero mandar um abraço aqui para o Valdo Silva, que está ligado aqui também no NN Play. Muito obrigado quem está com a gente pelo NN Play. Doutor, doenças crônicas, olha aí, gente, tá? São problemas gravíssimos. E a coisa tão simples, né? Olha só, doenças crônicas como hipertensão, colesterol alto, diabetes, entre outras, são fatores de risco para a fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Por que, doutor Johnny? Então, as doenças crônicas, elas levam a alterações hormonais que podem estar relacionados com distúrbios, tanto da mulher como ovulação, como, por exemplo, do homem. Então, imagine, existem homens que são diabéticos que têm já uma dificuldade até de ereção. E passa a ter dificuldade também na produção dos espermatozoides. Então, a gente tem casos que o problema é de número baixo de espermatozoide, que no final das contas o diagnóstico foi diabetes. Então foi feita uma correção desse diabetes, aí entra endocrinologista, entra outros especialistas para que ocorra melhor e a partir daí normaliza esse quadro. Então da mesma forma a mulher, por exemplo, a mulher tem diabetes e a diabetes, isso é um conjunto, é um processo de alterações hormonais. É a mesma coisa da tireoide. Então a mulher tem hipertireoidismo ou hipotireoidismo, isso bloqueia a ovulação. A mulher que tem hiperprolactinemia, é uma doença que a mulher começa a ter leite, né, na mama sem estar grávida, sem estar gestante ou sem estar puérpera, de um pós-parto. Então, porque existe uma alteração que é um tumor da hipófise cerebral, que às vezes ele cresce, e a partir daí começa a liberação de hiperprolactinemia. Essa prolactina bloqueia a ovulação. Então, por isso que quando a gente vai fazer a avaliação da reprodução, a gente não se prende unicamente à questão reprodutiva, útero, ovários, espermograma. A gente tem que ampliar. Mas isso vai depender do perfil, do biotipo, da idade, para que a gente possa avançar. Mas é obrigatório, a gente sempre pede exame. A gente verifica a pressão, a gente avalia a glicemia, a gente avalia os exames da tireoide, a gente avalia prolactina. Às vezes a gente pede prolactina sem a mulher sentir nada e vem uma hiperprolactinemia. E a gente vai aprofundando e descobre que ela tem um tumor de hipófise, um microadenoma ou um adenoma de hipófise. E aí entra com tratamento, melhora e ela ovula e engravida. Da mesma forma o homem, às vezes a gente precisa pedir outros exames, saber como é que está o nível de triglicerídeo, colesterol, glicemia, né? E outros exames hormonais masculinos, testosterona, para a gente fazer uma avaliação global e a partir daí, diante dos resultados, a gente tomar o melhor caminho para que o objetivo da gravidez se transforme em realidade. Tá. E esse aqui, nós já falamos aqui no programa, inclusive, não somente sobre isso, que é a idade avançada. Um detalhe, para ambos, olha só, a idade avançada afeta a fertilidade não só da mulher, como também do homem. Na mulher, após os 35 anos, há uma queda na produção de hormônios ligados à gravidez, além dos óvulos serem reduzidos, pois o corpo feminino já nasce com a quantidade determinada dessas células. Com um número menor e o envelhecimento dos óvulos, a fecundação se torna mais difícil. Para nós homens, há uma queda do número na qualidade dos gametas, principalmente acima dos 50 anos. Ou seja, o cara tá lá, coroão, né? Coroa gatão, como diz a minha esposa, minha digníssima morena Valéria, né? E tá lá o coroão achando que tá abafando, né? Com 50 anos, já devia saber, se não sabia, tá sabendo agora pelo Saúde em Foco, que a partir dos 50 a curva vai para baixo, né, doutor? Na realidade, olha só, o Tolenido disse aqui que a partir dos 30 o homem vai perdendo 1% a cada ano da testosterona. 1% por ano. Eu já perdi 20%. Mas ainda deixa para lá esse negócio. E aí é o seguinte, aí a partir dos 50, em relação à fertilidade, o homem também perde. A mulher perde a partir dos 35, a gente já falou sobre isso aqui com você antes, e o homem a partir dos 50. Olha aí que uma relação tem que ficar, essa equação, essa balança tem que ficar bem equilibrada, né? Exatamente. Então, assim, além da questão da idade, né? A gente sempre, há muitos anos atrás, a gente nem se falava que a idade interferia na questão da fertilidade masculina. Mas aí os novos estudos, né? Pesquisas vão acontecendo no mundo todo e hoje, na verdade, se sabe que existe uma perda da fertilidade masculina com a idade. E além disso, também uma outra coisa que não se falava é alterações genéticas também com a idade masculina. Então sempre se falou, e depois dos 40 anos, aqueles riscos que a gente também já comentou, de síndromes, né? E de outras alterações morfológicas da mãe acima dos 40.
Ao mesmo tempo, o homem também agora já despontou como importante nesse aspecto. Então, a idade masculina, é lógico que, como você falou, existe aí ainda um distanciamento, né? A mulher a partir dos 35, mas especialmente a partir dos 40, e homem 50, 60 anos. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, aquele casal que quer deixar para ter os seus filhos mais para frente, tem que botar isso na balança. Tem que procurar uma avaliação urológica, fazer um espermograma, e aí entra nesse caso. Não precisa o homem estar lá 1 ano tentando engravidar. Ele já pode ver como é que ele está. Então, ele pode procurar um especialista, fazer um espermograma. Se estiver normal, ótimo. Mesmo assim, procurar um urologista, um andrologista, para ver se existe alguma indicação de fazer uma reposição hormonal, o que é que ele precisa fazer para que ele mantenha essa quantidade, essa qualidade dos espermatozoides, né, ainda de forma adequada. A mulher, como a gente já falou, isso é uma questão biológica, ela já nasce com seus folículos pré-determinados. Ao longo da vida, a partir do momento que ela começa a menstruar, esses folículos vão se perdendo, e aí chega uma hora que os ovários já ficam sem folículos, e aí passa a ter uma dificuldade real de engravidar. Ok. Agora, olha só essa, tá? Essa é a última. Peso diferente do ideal. Sobrepeso. Olha, ou baixo peso. É isso mesmo. O peso também influencia a fertilidade. Portanto, o excesso de peso quanto o extremo baixo peso influenciam na produção hormonal. O excesso de peso, fruto de hábitos irregulares de vida e condições genéticas, está ligado a doenças crônicas que afetam o funcionamento do corpo. Por outro lado, a falta de gordura também é prejudicial, pois o organismo necessita de um percentual mínimo para garantir a produção de alguns hormônios. Essas condições afetam o ciclo menstrual e também a fertilidade. Eita, doutor Johnny, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não posso ser magérrima, né? E também não posso ser gorda. Eu também não posso ser magérrimo e também não posso ser gordo. Então, mais uma vez, a balancinha entra aí para ficar equilibrada. É por isso que a gente também falou no início a questão do estilo de vida. Então, assim, é um equilíbrio, né? Você não pode ser extremamente abaixo do peso, porque isso vai ter repercussão hormonal. O ovário funciona assim. Existe um órgão no cérebro, que é a hipófise, é a adenohipófise, que manda os comandos para o ovário liberar hormônios. Então, a mulher ou o homem está muito abaixo do peso acima, isso interfere nessa questão hormonal. Então, existe um bloqueio. Então, às vezes, ou o excesso ou a redução acentuada, chega essa informação na hipófise, no cérebro, e o cérebro diz, não libera hormônio no ovário. Portanto, se não tem produção hormonal de ovário, não existe ovulação, não existe gravidez, seja de um lado ou do outro. Então, é sempre o equilíbrio, né? Se você está muito abaixo do peso, procurar um nutricionista, ver o que é que você está fazendo. Isso é muito comum em pacientes atletas, superatletas, mas não necessariamente isso, mas buscar as causas para corrigir. E o mais comum, acima do peso, o tecido adiposo interfere demais na questão ovulatória. Inclusive, a gente sabe que tem muitos casos de pacientes que emagreceram e engravidaram espontaneamente e nem foram para tratamento. Então, até aquelas pacientes que vão para tratamento, eu sempre falo, olha, perca 5%, 10%, 15%. A gente não está dizendo que perder peso é fácil, não é da noite para o dia. Mas, se ela perde 5, 10, o máximo que ela conseguir, isso já ajuda os ovários, mesmo aquelas que vão para tratamento. Porque tem paciente, André, que estão acima do peso e ou pela idade ou pela ansiedade ela não quer esperar isso para perder peso, a gente vai para o tratamento, a gente vê que a resposta dos ovários é ruim. Às vezes a gente precisa entrar com medicamentos injetáveis, medicamentos potentes, medicamentos muito caros. Então muitas vezes a gente orienta, se é uma paciente jovem e aí tem sua reserva de folículos muito boa e o resto é normal e a questão é só o peso, a gente até orienta, olha, passa 3 meses, 6 meses e aí a gente vai para o tratamento e às vezes nem vai, ela engravida. Né? Okay. Então é isso, nem como você falou, né? Nem o 8 nem o 80, né? É o equilíbrio. Doutor Johnny, finalmente, qual é o momento de procurar o ginecologista, o médico especialista em reprodução e infertilidade? Qual é o momento que o casal precisa dizer? Você já falou, deu várias dicas e falou reiteradamente. Não precisa esperar 1 ano para saber que é infértil, porque talvez seja tarde demais. O tempo passou e você ficou lá. Não, é só. Então, qual é o momento correto? Se existe esse momento? Veja, eu até sou crítico no conceito. Eu acho que não é que está errado, é um conceito da Organização Mundial da Saúde, né? Quem sou eu para dizer o contrário? Agora, veja só, a gente fala assim,
um ano tentando engravidar sem usar método anticoncepcional, desde que esteja tudo normal. Ou seja, desde que você menstrue normal, né? Desde que você esteja no peso adequado, desde que você não tenha nenhum problema crônico, desde que você não tenha nenhum problema de tireoide. E como é que você vai saber disso? Procurando um ginecologista, um especialista em reprodução, para que ele faça essa avaliação. Porque se você tem irregularidade menstrual, se você menstrua a cada 2 meses, se você menstrua 2 vezes no mês, para que você vai esperar um ano? Entendeu? E isso muda mais ainda naquelas pacientes acima de 35 anos. Então eu acho que o conceito deveria dizer, tá correto, um ano não tendo relação sexual sem usar infertilidade. Porém, considerando que você menstrue normal e que outros aspectos estejam normais. Porque senão a paciente, eu vou esperar um ano. Mas não é esperar um ano, é esperar um ano. Se você está com irregularidade menstrual, se você está com tudo isso que a gente já falou, esse é o momento de buscar o atendimento, a procura. E aproveitar naquelas consultas ginecológicas, que mesmo que você diz, olha, eu quero engravidar daqui a 3 anos, eu estou usando anticoncepcional, mas precisa fazer uma avaliação dos ovários no sentido de contagem de folículos. Isso é super importante, porque, como eu falei, é onde a gente pega aqueles casos que a mulher não sente nada e você faz um diagnóstico por acaso. Mas aquilo muda tudo. Aquilo muda a conduta, aí você já vai orientar que ela tem que parar o anticoncepcional, que ela tem que reprogramar a vida dela. E aí a gente pode dosar hormônios, porque se ela for deixar para engravidar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, de repente ela perdeu a oportunidade. Perfeito. Quero agradecer aqui ao Dr. Johnny Fábio pela concessão da entrevista. Dr. Johnny atende aqui na Clínica Fetos, que fica na Avenida Deputada Ceci Cunha 64, aqui no bairro Alto do Cruzeiro. Os telefones, anota aí, 3530-1205, 3530-1205, é Alto do Cruzeiro, é Brasília aqui? Brasília. É Brasília, toda vez bairro Brasília, porque eu me lembrei, porque o prédio da INN fica aqui no mesmo quarteirão, na mesma calçada, e é Brasília, não é Alto do Cruzeiro, não. Avenida Deputada Ceci Cunha 64, bairro Brasília, tá? O telefone 3530-1205 e telefone WhatsApp também, 99607-5151. 99607-5151. Dr. Johnny, muito obrigado pela entrevista e até a próxima quarta, se Deus quiser. Obrigado, André, e quarta-feira estaremos aqui mais uma vez falando sobre outros temas, outro tema de importância, né? Para que a gente possa passar uma informação correta, adequada, para que as mulheres se conscientizem de tudo isso que a gente fala, né? De ela prestar atenção no seu corpo, nos seus ciclos menstruais, em tantos aspectos que envolvem a plenitude, né? De cada fase da vida da mulher. Perfeito, bacana.